Então vamos para a exposição da palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Começo aqui o espaço ao pastor David para expor aí o comentário do verso 1 desse livro. E um dos principais problemas, em especial no capítulo 4, é a questão da apostasia. A gente pode ver isso de uma forma muito nítida, já no início do versículo 1. E para quem não sabe o que é apostasia, em resumo de palavras, significa o abandono da fé. É quando você conhece a verdade do Evangelho, é quando você já confessou e já declarou o Evangelho como sua regra de fé e prática. Verdade. Isso serve não só para um cristão, mas em especial também para os líderes religiosos daquela época, que já haviam confessado uma fé genuína e agora eles acabam abandonando esta fé, deixando de lado as verdades que estão implícitas e explícitas no Evangelho e abraçando agora um outro Evangelho que não foi aquele ao qual o Senhor Jesus ensinou. É bom frisar que Paulo tem esse objetivo de escrever essa carta para capacitar a igreja, fazer com que Timóteo capacite lideranças e também para orientar aos irmãos a terem cuidado com esse comportamento de abandono da fé. Há um tabu muito grande de quando as senhoras ou os senhores entram em uma igreja e encontram um líder, um jovem pastor, e sentem uma dificuldade de se relacionar com ele por dizer, rapaz, esse pastor tem idade de ser meu filho. O que é que esse camarada está fazendo aí? Então, há um tabu muito grande, porque há pastores muito novos, mas eu quero dizer a vocês que não importa a idade que a pessoa tenha, porque Timóteo era jovem quando foi chamado, Jeremias foi chamado desde o ventre da sua mãe, Samuel foi chamado quando era muito novo, um jovem rapaz, Davi foi chamado quando era muito novo. Deus escolhe quem ele quer, no momento que ele quer, quando ele quer, a hora que ele quer, e não tem idade, pastor. Ele faz da maneira que ele quer. Comentando isso na igreja, eu disse o seguinte: não é pela quantidade de cabelos brancos que você deve ouvir um homem, é pelo quanto ele é verdadeiro nas escrituras e no verdadeiro evangelho. Amém, então, é verdade. se esse homem está sendo genuinamente aplicável, biblicamente colocável, podemos dizer assim, devemos dar ouvido, não importa a sua idade. Então, não é a idade, é o quanto ele é verdadeiro nas escrituras e que tem compromisso com a sã doutrina. Há 3 linhas de raciocínio, pelo menos, em relação a quando o jovem Timóteo, quando Paulo orienta o jovem Timóteo. A primeira é deixar bem claro que foi o Espírito Santo de Deus quem guiou o apóstolo Paulo para escrever ao jovem Timóteo. Ele é muito claro quando ele diz, mas o Espírito diz. Então, é interessante frisar que alguns teólogos dividem essa parte espírito em 3 conceitos. O primeiro é que eles dizem que, alguns teólogos dizem que esse espírito aí que está falando, ele pode ter sido por meio de revelação particular ao apóstolo Paulo. O próprio Espírito Santo revelou de forma particular. A revelação, existe 2 tipos de revelação, a geral e a específica. E alguns dizem, não, esse Espírito é o que revelou de forma específica ao apóstolo Paulo. Outros dizem, não, esse Espírito foi já mencionado pelos profetas. Quando os profetas falam que não devemos dar ouvido a falsos profetas, Paulo só fez atender a voz dos profetas. Mas há uma outra colocação que é muito cabível, e é a que eu particularmente creio, é que Paulo, quando escreve, ele lembra daquilo que Jesus falou
lá no Evangelho de Marcos 13, quando ele estava dando o seu sermão, e quando ele diz que a gente não pode, que naqueles últimos dias irão vir falsos profetas. Então, o apóstolo Paulo, muito provavelmente, tem pego isso daí, da parte de Cristo, e tem acrescentado essa questão do Espírito, é o que mais ou menos eu entendo. E quando ele fala nos últimos dias, é importante os irmãos lembrar, porque a maioria da igreja entende últimos dias como se fosse o dia da volta de Jesus. E quando a Bíblia fala em últimos dias, é importante frisar que não é o dia da volta de Jesus. Uma coisa que é bom lembrar é a seguinte: Paulo estava aqui sendo um instrumento de Deus para compor as Escrituras. Então, de fato, o Espírito diz, pode ser essa revelação pessoal que Paulo estava tendo e que também ele quer lembrar a Timóteo que as Escrituras deixa claramente o cuidado com a apostasia em várias passagens Sim. das Escrituras. Então, Paulo está sendo Isso. aí um instrumento de Deus para compor as Escrituras, ele traz essa afirmação logo no começo para também dar ênfase e credibilidade ao que ele está a dizer. Seja isso revelado pessoalmente a ele, ou seja ele se remetendo a alguns conceitos bíblicos Eu do acho que a Antigo base aí, Testamento. pastor, é que de fato foi o Espírito e não o homem. Eu acho que a gente deve raciocinar por essa linha. De fato, não houve uma intervenção humana, mas ela veio a ser totalmente divina. Eu acho que esse é o foco Pois é. Por isso principal. que aparece em maiúsculo, né? O Espírito Sim. em maiúsculo. Então, aqui está a ação de Deus diretamente sendo aí ativo nessa interlocução entre Paulo e Timóteo. Vamos lá, os últimos dias. E é interessante porque muitas pessoas, quando atrelam essa palavra últimos dias, só se remete à volta de Cristo. E é interessante que a Bíblia fala entre o último dia, que é o artigo O, e os últimos dias. Os últimos dias é o que Paulo queria orientar e o que estava acontecendo naquela época, que muitas pessoas naqueles últimos dias iriam se apostatar da fé, e a Bíblia usa muitas outras expressões também para últimos dias, não só últimos dias. No Evangelho, principalmente de Lucas, Mateus, está repleto de expressões para nos mostrar que não só é os últimos dias, não é o último dia da volta de Cristo, mas sim, esses últimos dias já está sendo vivenciado, já está sendo experimentado por cada um de nós. Vemos isso nitidamente. Irmãos apostatando da fé, pastores, líderes religiosos apostatando da fé, e isso já estamos vivenciando. Então, esses últimos dias, que está no plural, não é o dia da volta em específico, mas é o dia em que estamos já vivenciando para chegar até o último dia. Os apóstolos deixaram bem claro, isso em várias passagens, que eles Sim. tinham a ideia de que os últimos dias eles já estavam vivendo. Então, podemos afirmar, então, pastor David, que esses últimos dias que aqui Paulo está se referindo é esse período entre a primeira vinda de Cristo com a segunda vinda de Cristo, né? E que nesse período acontecerá a apostasia, claro, sempre vai acontecer, como tem acontecido, mas ela vai se destacar, ela vai se evidenciar mais e mais conforme Jesus está voltando. O que é que Paulo está se referindo como fé? Porque para alguém se apostatar dela, você precisa conhecer o que é a fé. 1 Timóteo 3,16. 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém. Essa Veja é a só fé. que essa é a fé. Então, esse é o pilar da nossa fé. Veja como ele é claro que ele fala primeiro da encarnação corporal de Cristo. Ele se encarnou, ele se fez verbo.
E quando a gente parte para o livro de João, os gnósticos eles tinham uma dificuldade muito grande nessa questão, e Paulo está mostrando, olha, não, ele desceu do céu, ele se esvaziou de si, ele se fez carne, ele é o verbo eterno. Então, Paulo dá uma pequena explanação aí nesse verso 16, talvez um pequeno tratado teológico aí da questão fé. Este é um dos pilares, ou os pilares, melhor dizendo, da fé cristã que Paulo defende. E aí no capítulo 4 ele diz, olha, muitas pessoas têm se apostatado desses pilares aí. Pois é, esse evangelho aqui, essa fé aqui, que abandonaram, é uma fé bem definida, que Sim, Timóteo 3,16 vai deixar bem claro. Então, não existe apostasia se andamos em um mundo relativista. Então, não isso, vai pastor. haver apostasia. Então, temos que compreender que para que haja apostasia, deve haver algo definido. Essa fé é algo bem definido, não é algo relativo, é algo Sim, concreto. Uma fé estabelecida sobre os pilares de Cristo, os ensinamentos de Cristo, toda a sua trajetória como Messias, e assim a sua experiência como Deus, como homem. Aí se estabelece um critério de fé. São dessas coisas que Paulo diz que esses apostatarão. Platão ele tem uma frase que não há verdade absoluta, porque a sua verdade não é a minha verdade. Mas eu quero dizer uma coisa a quem nos escuta, meus irmãos. Independente da minha verdade não ser a sua, Cristo se colocou como verdade absoluta. Pois Então, é. se a minha verdade não é a sua, isto não anula a verdade que é Cristo. Então, como o senhor falou, se a fé ela é relativista, então não existe apostasia. Logo, a minha verdade não vai ser a sua não vai ser a minha, e isso não é fé. O diabo ele também conhece muito da teologia bíblica. E é interessante porque muitas pessoas só enfatizam a questão do demônio como se fosse aquele ser que gosta de destruir família, e de fato ele faz isso. Aquele ser que destrói casamento, aquele ser que gosta de matar. Mas é importante o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, que muitos deixarão de dar ouvidos à sã doutrina por doutrinas demoníacas. Veja só, meus irmãos, o que é que o demônio também, qual é o poder que ele tem de fazer. E é uma das coisas que ele mais tem feito, é colocado no ouvido de muitas pessoas, no coração de muitas pessoas, que esse evangelho não é um evangelho segundo o Espírito Santo de Deus, mas escrito por homens. E aí as pessoas começam a colocar dúvidas no seu coração. Será que de fato isso foi a Bíblia mesmo? Esse negócio é de Deus, não é de Deus? E aí começam as dúvidas e as pessoas começam a se apostatar da sua fé e dando ouvidos, veja como é que a Bíblia diz, a demônios, doutrinas de demônio. Meu irmão, isso é muito pesado. Então, Verdade. esse é o cuidado que Paulo está querendo passar, de que os que abandonaram a fé deram ouvidos a esses demônios enganadores, que o objetivo é enganar. E é bom lembrar, né, pastor David, que quando se quer enganar alguém, você não procura algo fraco, você procura Sim, argumentos fortes e um é verdade. comportamento que atrai. Você procura algo que atrai, não algo que afasta. Se o objetivo de Satanás, dos demônios, é ganhar atenção, ganhar ouvintes, então ele vai fazer algo agradável aos olhos. É aquela ideia, se o demônio quer conquistar, ele vai aparecer com chifre de vermelho e tridente. Ele vai aparecer como uma loira dos olhos azuis do corpinho de violão. Entende? O que eu quero dizer é que o engano é esse, é que eles vão usar de estratagemas que vai encantar, que vai iludir. Então, por isso que é enganadores. Doutrinas, ensinamentos. Gente, é questão de ensino, é questão do que você está aprendendo. Então, muito cuidado, porque muitos abandonarão a fé por causa desses ensinamentos. Então, vamos lá. Verso 2 diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras,
tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, hipocrisia no teatro grego, isso existia muito isso. E os mestres da lei e fariseus, eles eram exatamente isso, o que está escrito no versículo 2. Hipócritas, a ponto tal de Jesus dar um sermão muito duro lá no livro de Mateus com eles, chamando eles de hipócritas, sepulcro caiado, e a hipocrisia é algo muito complicado. Então ele diz, ó, por que é que muitos se apostataram da fé? Por conta da hipocrisia. Eles demonstram ser uma coisa que não são. E adotaram uma fé e agora estão renegando esta fé. São hipócritas. E esta é uma consequência. Por que é que eles estão se apostatando? A hipocrisia humana, a hipocrisia do homem. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aqui está que Paulo está trazendo para Timóteo, que representa uma liderança, mas que também representa uma igreja. E a gente, nos dias de hoje, temos que ter cuidado com homens, falsos mestres, falsos profetas. É disso que ele está tratando. Haverá falsos profetas, haverá falsos homens, falsos mestres, que eles são hipócritas. Ou seja, eles não apresentam verdadeiramente aquilo que eles são. Eles se escondem por trás de uma máscara, como foi bem aplicado aí por você. Então, ele está dizendo que esses homens falam mentiras. Escute bem, por mais que agradável seja, por mais que arrepiante seja, por mais que seja a história mais fabulosa que contem, a intenção é enganar. Lembre-se que enganar é algo atraente, algo que vai ser gostoso de ouvir, você vai se emocionar, que você vai se arrepiar. Mas o conteúdo disso é mentira. Então, por trás está uma paternidade, Satanás, que é o pai da mentira. Por isso que são espíritos demoníacos que enganam. Por quem? Por esses falsos profetas, querido. Por esses falsos mestres, querida. Isso aqui está a questão. Ô, pastor, você está dizendo que aqueles homens, na verdade, estão sendo tomados por um espírito demoníaco e não por um espírito de Deus? Infelizmente, é isso que o texto está dizendo. A mente deles está cauterizada. A ideia de cauterização, aqui eu contei até na igreja, que é um episódio que aconteceu aí, foi manchete nas redes sociais. Quando caiu um caminhão de combustível e as pessoas foram pegar gasolina. Foram, né, roubar, né? Podemos dizer assim, é injusto o que, saquear, mas deixa para lá, saquear o carro de gasolina. Eles não tiveram cuidado de que poderia explodir e aconteceu uma explosão. Então, alguns queimados saíram vivos, mas alguns morreram lá no local e ficaram cauterizados. Então, qual a ideia daqui da mente desses falsos mestres? É que a mente deles está cauterizada, ou seja, perderam a sensibilidade de sentirem qualquer arrependimento. Eles perdem a sensibilidade. Então é isso, eles não conseguem mais dar ouvidos à verdade. A verdade, por mais que seja, que você diga, olha, é assim, esta é a verdade, eles estão insensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E outra questão é, mas pastor, alguém pode se arrepender? Ou então, sei lá, eu percebi que o meu pastor não está falando a verdade. Enfim, quem é o culpado? Só é o líder, só é o mestre? De forma nenhuma. Osés 4,6 diz que o meu povo perece, porque falta conhecimento. Certo? Então você tem que entender que você também é um agente contribuidor nisso. Porque se você não estuda a palavra de Deus, não dá ênfase a estudar, e só pega aquilo que o pastor entrega pronto no domingo e não confere como os bereanos, você está sendo imprudente. Você pode ser enganado facilmente pelo seu líder. E você vai começar a crer em tudo que ele diz, porque ele é pastor, porque ele é mestre, porque ele é doutor, porque, mas deixa eu dizer, queridos, ele é homem e é falível. Ele não é infalível. Ele é homem, ele erra, ele peca. E por ser homem e pecar, devemos conferir aquilo que o pastor fala. Será que de fato é isso mesmo?
está condizente com a palavra. Eu não estou dizendo que você tem que confrontar o seu pastor no culto. Ei, pastor, não, não é isso. Mas você pode pegar a sua Bíblia e conferir, e depois, em outro momento, pastor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor em relação daquilo que o senhor falou. Não, porque eu estava analisando aqui, quero uma explicação melhor. É seu dever, queridos, não só é dever do líder, é o seu papel como cristão. Eu pergunto o seguinte: quantos líderes, homens de liderança aí, cristã, que você ouve dizendo o seguinte, como disse o pastor John Piper: olha, se eu não estiver sendo fiel às Escrituras, vocês não devem obediência a mim. Olha o que esse pastor falou. Quantos líderes você tem ouvido falar assim? Então, se ouviu isso alguma vez, amém. Você está talvez diante de um homem sério que quer que você compare o que ele está dizendo às Escrituras. Sim. Caso contrário, você pode estar diante de um falso que quer que apenas que você escute o que ele diz e que obedeça cegamente. E não pode ser assim. Verso 3. Proibindo o casamento. Isso já é o comportamento desses falsos líderes, tá? Isso. Algumas características do que eles pedem, a loucura que eles fazem. Proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares, comidas, algumas coisas que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles em orações e ações de graças. Esses líderes aí é muito interessante, porque eles agora começam a dizer que o celibato, vou explicar aqui o que é o celibato. O celibato é você não se casar, é você não ter um cônjuge, é você viver solteiro. E não há nenhum problema, meus queridos, em viver solteiro. Você quer viver solteiro? Que bom, você tem todo o direito. A questão aí não era a forma que ele ensinava, não era para você simplesmente viver solteiro, mas o que era enfatizado era uma questão mais religiosa. Era como se fosse, não, o correto é você não casar. E os casados se separem, porque esta é a melhor maneira de se viver, se entregando e vivendo somente para Deus. A gente pode ver isso até hoje, dentro de um contexto, com todo o respeito aos amados irmãos também que nos ouvem, católico. Vamos usar os padres como exemplo, né? Os padres não se casam e são celibatados. Mas o interessante não é a questão aqui de só viver solteiro. A maior ênfase era a questão religiosa, era dizer, não, olha, se você fizer isso, o seu nível de espiritualidade vai crescer. A palavra era essa, se você não comer determinados alimentos, você vai ser mais próximo, mais íntimo de Deus. O seu nível de espiritualidade vai subir. E, meus irmãos, isso não tem nada a ver com espiritualidade. Se você come tal alimento ou se não come, lembre-se, todos os alimentos que você pensar e imaginar foram criados por Deus e para o seu benefício, para que você usufrua deles. E também o casamento. Se você realmente quer ter o desejo de casar e Deus lhe deu essa oportunidade e você sente esse desejo, case-se, meu irmão. Eu não quero casar, não quero viver solteiro. Então viva solteiro. Mas, portanto, que você entenda que tanto os casados quanto o solteiro, isso não influencia em nada no seu nível de intimidade e espiritualidade com Deus. O perigo desses comportamentos é que ele conduz não só uma espiritualidade falsa, mas conduz a uma intromissão humana no quesito salvação. Sim, achando que fazendo alguma coisa do tipo não se casar, não comer certo tipo de alimento, eu estarei sendo salvo, você salvo por tal comportamento. Então, veja como beira o perigo de uma distorção bíblica e, podemos dizer assim, do evangelho, da essência do evangelho, que é a salvação pela graça, só pela graça. Então, na verdade, não beira um perigo. Na verdade, isto é um perigo, e anula a graça, né? Verdade. Aí, esses líderes acabam conduzindo essas pessoas a essa mentalidade, né? E como eles
alimentam isso de uma maneira tão intensa, que muitos seguem isso cegamente e acham que são mais espirituais que os outros, porque veste uma saia lá no tornozelo. Sim. E a irmã veste uma saia no joelho. Eu que visto a saia no tornozelo sou mais espiritual do que você. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A irmã que veste cocó acha que é mais espiritual do que a irmã que tem o cabelo curto. É umas ideias que beira o legalismo, aí pode dizer que beira o legalismo, Sim. e se esquece da graça de Deus que alcançou a todos nós de uma forma maravilhosa. Muito cuidado, porque essa é a mentalidade dos falsos. Alimentos, Verdade, pelo amor de verdade. Deus. Tudo que criou foi Deus. O apóstolo Pedro teve uma lição de moral concernente a essa questão dos alimentos, para que ele pudesse entender que tudo que fez foi Deus, e que se Deus fez, devemos receber essas coisas com ações de graça. Ou seja, casamento ou não casamento é um dom que a gente tem, que Deus dá. Verdade. Se você recebeu, case. Se Amém. você não recebeu, se conserve. É assim. E o alimento é necessário para a vida, para a manutenção da vida. Então, receba isso com gratidão a Deus, louvando a Deus, porque isso é bom. E isso é o perigo de dar ouvido a esses falsos mestres. Verso 4 diz assim: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Eu não vejo problema nenhum nisso daí, meu irmão. Eu acho que é como você falou, a gente tem que ter cuidado para não cair nessa questão legalista, religiosa. Há muitas pessoas que confundem a religiosidade com o grau de espiritualidade com Deus. Então, não tem nada a ver espiritualidade com legalismo. E há muitas pessoas invertendo isso. Elas são tão legalistas a ponto tal que se ela vê alguém comendo, ó para ali, ó fulano, tá doido, menino? Oxe, vai pro céu não. Além de julgar, ela acaba caindo no legalismo, achando que aquilo que ela está fazendo é correto. De um outro lado, podemos olhar que os líderes, a doutrina da sua igreja é desta maneira, é desta forma que ela nasceu e cresceu. Ah, mas eu nasci em tal igreja e olha, desde pequeno eu fui ensinado desse jeito. Você pode ter sido desde pequeno, desde criança, desde quando nasceu, mas o importante é você conferir o que a palavra diz. As tradições, a cultura, a tradição, nada disso pode se impor acima da palavra. O seu grau intelectual, o seu conhecimento, nada pode estar acima da palavra. A palavra é soberana e acima de tudo, do seu pensamento. Pois é. Quero mandar aí a saudação ao irmão Gilson. Irmão Gilson, aquele abraço. Deus abençoe a sua vida, viu? Se você, por acaso, quer se abster de algum alimento por questões de saúde, é outro caso, tá? O que eu não posso aquilo que eu não posso fazer, eu faço de regra para que outros também não façam. Isso aqui é o problema. O legalista é o seguinte, ele tem uma opinião dele, ele diz assim, por exemplo, vou citar como exemplo prático, porque eu vi isso acontecer. Aí um certo líder diz assim, rapaz, eu não como esses alimentos no período junino, não, porque ele acha, isso é achismo, eu acho que foi consagrado aos santos, tal, aos ídolos, e eu decidi não comer esses alimentos. Pronto. Se ele, por uma opinião própria, decidiu não comer, tudo bem. Agora, quando ele diz à sua liderança que é pecado comer esses alimentos nesse período, porque isso, aquilo, outro, porque ele não quer comer, ele não come, então ele faz daquilo que ele não quer uma regra para que outros também não façam. Aí é legalismo. Aí ele beira a esse comportamento de um falso. Estou dizendo que ele seja um falso. E aí é outro evangelho, né, meu irmão? Pois é. Eu não você posso criar pegar para você. Exatamente. Eu não posso pegar aquilo que eu não concordo, se no evangelho não deixa claramente
a negação daquilo ou a proibição daquilo. Então, não tenho argumento bíblico, não tenho base no Evangelho. Então, mas eu decidi, por uma questão particular, não usar, não comer. Ou você, por orientação médica, não pode comer tal alimento. Mas isso é uma questão sua. Então, você tem que ser sensível a dizer às pessoas que, olha, eu descobri que comer tal tipo de alimento faz isso, causa mal assim, a orientação. Eu, agora, a partir de hoje, decidi não comer tal coisa por uma questão de saúde e não de que espiritual mais serei ou salvo serei porque eu deixei de comer tal coisa, né? É o porquinho, rapaz, a bisteca. Quantos fogem da bisteca por causa da religiosidade, né? Diz assim, verso 5, vamos lá. Verso 5 é? Porque pela palavra de Deus e pela oração santificadas. Pastor David. Só aí já complementa, né, aquilo que a gente falou, e você acabou de falar, né? Através da oração é santificado, ou seja, eu posso pegar aquele alimento, pegar o que eu vou comer e oferecer e santificar isso ao Senhor, dizer, Senhor, obrigado por este alimento, eu quero que o Senhor abençoe esse alimento, eu entrego ele em tuas mãos, que ao comer eu possa estar bem fisicamente e consagrar de fato este alimento ao nosso Deus. Eu não vejo problema nenhum nisso, é só um complemento do que já foi falado, né? Pois é, então tá aqui um bom argumento para você orar antes de jantar, de almoçar, de café da manhã, né? Verdade. Bom argumento. Ore Verdade. pelo alimento. Deus, obrigado pelo cuscuz, pelo ovo, pela picanha, Sim. pela bisteca, pelo molho de galinha. Obrigado, Senhor, por esses alimentos. E apresenta porque Deus fez. Quando a gente separa para Deus, para agradecer a Deus em ações de graça, pela oração, pela palavra, ou seja, pela orientação de Deus, pelo aquilo que Deus orientou na sua escritura, aquilo é bom. E aqui fica bem claro, é aquilo que é santo, um comportamento santo, e não para um comportamento pecaminoso, seja ele na glutonaria, seja ele para fornicação, para qualquer outra coisa a mais fora do casamento. Então, é fazer dessas coisas separada, santa, porque pela palavra e pela oração, por ações de graça, tudo se torna santo diante de Deus.